Então sabemos que Saulo de Tarso, aleluia, Jesus, vai conspirar um plano, aleluia, Jesus, aonde ele vai ir até os magistrados maiorais, aleluia, Jesus, para pedir carta, aleluia, Jesus, para acabar com este povo, para acabar com esta seita, aleluia, Jesus. Deus tremendo e poderoso. Nós podemos ver em Atos capítulo 8 que Saulo, aleluia, Jesus, vai com alguns homens, aleluia, Jesus, até a cidade chamada Damasco. E antes de Paulo chegar a Damasco, aleluia, Jesus, um clarão o impede, aleluia, Jesus. Um clarão o deixa meio cego, aleluia, Jesus. E uma voz ecoa dizendo: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues, aleluia, Jesus? Tremendo e poderoso. A partir daí nós podemos ver que este homem, que era perseguidor da igreja do Senhor, ele vai ter um encontro com Jesus. Ele vai ter uma transformação na sua vida, aleluia, Jesus. Porque quando Paulo encontra o Senhor neste caminho, indo para Damasco, ele tem um encontro, ele cai atônico, ele cai em si, aleluia, Jesus, que algo espiritual estava acontecendo. E ele é levado até uma casa, aleluia, Jesus, aonde ele fica ali 3 dias orando e clamando. E o Senhor então vai até o profeta chamado Ananias e diz para Ananias, aleluia, Jesus, vai até a tal lugar, aleluia, Jesus, a rua chamada direita, aonde Saulo de Tarso está orando, aonde Saulo de Tarso está clamando, porque esse é para mim vaso escolhido, e eu mostrarei para ele quanto deve padecer pela minha obra, aleluia, Jesus. Deus tremendo e poderoso. A partir daí Paulo foi cheio do Espírito Santo. A partir daí Paulo, aleluia, Jesus, ele começou a pregar, ele começou a evangelizar, ele começou a viajar, aleluia, Jesus, levando a palavra do Senhor. Eu quero te trazer à memória, aleluia, Jesus, algumas passagens da vida de Paulo. Paulo, aleluia, Jesus, era um homem letrado, era um homem estudado, aleluia, Jesus, era um homem que estudou aos pés, aleluia, Jesus, de Gamaliel. Era um homem, aleluia, Jesus, que estudava para ser fariseu, para ser doutor da lei, aleluia, Jesus. Era um homem rico, era um homem próspero, aleluia, Jesus. Mas eu tenho algo para te dizer. Ele deixou tudo para trás. Ele deixou o título de fariseu. Ele deixou o título, aleluia, Jesus, de doutor. Ele deixou dinheiro. Ele deixou tudo, aleluia, Jesus. Sabe por quê? Não foi por mulher, não foi por fama, não foi por status, mas ele deixou tudo, aleluia, Jesus, para fazer a vontade do Senhor. Ele deixou tudo, aleluia, Jesus, para levar a palavra do Senhor. Sabe por quê? Deus tremendo, porque quando Deus chama, quando Deus escolhe, não adianta fugir, não adianta correr, não adianta se esconder, aleluia, Jesus. Quando Deus chama, quando Deus separa, aleluia, Jesus, você pode se esconder debaixo da cama, você pode se esconder no alto de uma montanha, você pode se esconder, aleluia, Jesus, no mais fundo do mar, mas lá o Senhor te encontra, aleluia, Jesus. Sabe por quê? Ele te chamou, aleluia, Jesus, para ser um vaso, um instrumento na mão dele. Mas eu tenho algo para dizer para você esta noite. A caminhada com o Senhor, aleluia, Jesus, ela vai te trazer perseguição, ela vai te trazer angústia, ela vai te trazer aflições, ela vai te trazer um espinho sobre a tua carne. Mas eu tenho algo para te dizer esta noite. Somente a graça do Senhor te basta, somente a presença do Senhor te basta. E sabe por quê? Porque Ele é mais interessado em te carregar. Quando você está fraco, Ele te carrega. Quando você não consegue orar, Ele te ajuda. Quando você não consegue abrir a boca para dar uma droga, o Espírito Santo está intercedendo. Sabe por quê? Porque Ele é o teu amigo, Ele é o teu consolador. E olha o que Jesus disse para mim e para você. Eu estou convosco, aleluia, até a consumação do século, aleluia, Jesus. Deus tremendo, poderoso. Então eu tenho algo para te dizer esta noite. Você não está sozinho, você não foi abandonado, você não foi largado, aleluia, Jesus. Ele não te deixou de lado, aleluia, Jesus. Ele está aí contigo, Ele não te abandonar, Ele não
teu levantar, Ele vê a tua luta, Ele vê a tua angústia, Ele vê a tua tristeza, Ele vê as tuas perseguições, mas Ele está dizendo esta noite para mim e para você: eu estou contigo, eu te ajudo, eu te carrego, eu te sustento, sabe por quê? Porque tudo que acontece sempre na vida, tudo que acontece sempre na tua vida, é para que o nome do Senhor seja glorificado, é para que o nome do Senhor seja engrandecido. E essa angústia, essa aflição, essa luta que está batendo sempre a tua porta, é o Senhor te chamando, é o Senhor requerendo, é o Senhor querendo te encher. E Ele diz para aleluia, Jesus, Ele diz para ti esta noite: aguenta mais um pouco, suporta mais um pouco, anda mais um pouco, chega mais um pouco, porque o Senhor vai planejar a tua casa. Aleluia! Aleluia, Jesus. Deus, Deus, aleluia. Deus de mistério, de maravilha. Então, Paulo, Deus, aleluia, Jesus, para você entender, ele foi um homem que foi perseguido. Ele foi um homem que teve que fugir de uma cidade por um cesto sendo carregado. Ele foi um homem que sofreu naufrágio, aleluia, Jesus. Ele foi um homem que foi apredejado, aleluia, Jesus. Ele foi um homem que foi preso diversas vezes, aleluia, Jesus. Mas sabe o que ele dizia? A palavra do Senhor não está presa, aleluia. Deus Deus de mistério, de maravilha. Quando Paulo quis, aleluia, Jesus, questionar ao Senhor, Jesus bradou do céu e disse: Paulo, a minha graça te basta, aleluia. Somente a presença do Senhor nos basta, aleluia. Não é ouro, não é a prata, não é a fama, não é a riqueza, não é o homem, não é a mulher, aleluia, Jesus, que vai nos ajudar, mas é o Senhor que vai nos ajudar, é o Senhor que vai nos levantar. Porque pode pai, pode mãe, pode esposo, pode filho, pode pastor, pode irmão acompanhar, mas o Senhor não abre mão, o Senhor não desiste, mas o Senhor não abre mão de ti. O Senhor não abre mão de mim e de ti, sabe por quê? Porque Ele te amou primeiro, Ele te escolheu primeiro, Ele fez menção de ti primeiro, Ele talento Ele primeiro, aleluia, Jesus. E Ele disse, aleluia, Jesus, tu és meu, aleluia, eu estou muito poderoso, tu és meu, Jacozinho, aleluia, eu te preparo, tu é a menina dos olhos do Senhor, aleluia. Oh, meu Deus e meu Pai. Aleluia, Jesus. Não importa o que estou falando, não importa o que estou pensando, não importa o que estou achando, não importa o que estou acusando, aleluia. O que importa de verdade é o que o Senhor está pensando. O que importa de verdade é o que o Senhor está falando. Sabe por quê? Porque Zaqueu, aleluia, Jesus, era alguém que roubava, era alguém, aleluia, Jesus, de mão rápida. Deus tremendo e poderoso, mas ele abriu o coração para o Senhor, mesmo que poucos falavam, mesmo que poucos acusavam. Jesus olhou para ele, para aquela multidão e disse: hoje vemos salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Deus poderoso, Deus poderoso. Não importa o que estão falando, não importa quem está se levantando para o meu Jesus, o meu Deus, o nosso Deus é maior, o teu Deus, o nosso Deus é o meu Jesus, Ele é poderoso, Ele é glorioso, é o meu Jesus, Ele é o Elohim, o Shaddai, Ele é o famoso Emmanuel, é o meu Jesus, Deus tremendo, poderoso, aleluia, Ele é o príncipe da paz, aleluia. Ele é Deus forte, Ele é o conselheiro, Ele é o teu amigo, Ele é o Pai da eternidade, meu Jesus. Deus tremendo, poderoso, Deus de maravilha, aleluia. Paulo,
Paulo, aleluia, Jesus, ele não desistiu. Paulo, aleluia, Jesus, ele não abandonou a obra do Senhor. Paulo, aleluia, Jesus, passou por tudo que passou, aleluia, Jesus. Mas mesmo assim continuou acreditando naquele que prometeu, naquele que falou, aleluia. E se o Senhor te prometeu, se o Senhor te falou, se o Senhor te mostrou, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para realizar. Sabe por quê? Porque quem começou a obra, Ele vai terminar. Deus comigo, mas não faça como Elias, não faça como Jonas querendo fugir, não faça como Elias fugindo para o deserto e pedindo a morte, mas faça como Samuel. Eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. E esta noite, Jesus, através do teu clamor não está impedido. Esta noite a tua adoração não está impedida. Sabe por quê? Porque o Senhor tem procurado verdadeiros a tua boca. Porque o Senhor tem procurado os pequeninos da casa dele. Deus santo, Deus poderoso. Aqueles que não estão atrás de prata, que não estão atrás de ouro, nada atrás de riqueza, nada atrás de fama, de status, de posição, mas aquele que está pedindo, Senhor, enche. Aquele que está falando, Senhor, enche. Aquele que está falando, Senhor, renova. Oh, meu Deus, meu Pai, Deus poderoso, Deus tem visto, aleluia, Jesus, o teu clamor. Deus tem visto, aleluia, Jesus, a tua angústia. Deus tem visto, aleluia, Jesus, a aflição. Mas Ele diz para mim e para você: venha um pouco mais, venha um pouco mais, venha um pouco mais, aleluia, Jesus. Enquanto você clama, o Senhor vai agindo. Enquanto você clama, o Senhor vai trabalhando. Enquanto você clama, correntes vão sendo quebradas. Enquanto você clama, espinhos do teu caminho vão sendo tiradas. Enquanto você clama, barreiras vão sendo diminuídas. Sabe por quê? Porque a oração ainda liberta, porque a oração ainda transforma, porque a oração ainda move a mão do Senhor. O que move o coração de Deus, o que move o céu, o que move a mão do Senhor, não é o grito, não é o pular, não é o dançar, não é o dízimo, não é o carro, não é a riqueza, mas é o coração contristado, é o coração na presença dele, é o coração que está dizendo: Maranata, hora do Senhor Jesus. É o coração que está dizendo: aleluia, Jesus. Deus poderoso, Deus poderoso. Aleluia! Deus, meu Pai. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia! Deus poderoso. Porque o Senhor só vai mover o céu, o Senhor só vai mover as mãos dele, aleluia, Jesus. Quando Ele vê o teu esforço, quando Ele vê o meu esforço, aleluia, Jesus. O teu clamor, quando Ele vê o meu clamor, aleluia, Jesus. Deus tremendo e poderoso, porque eu tenho um segredo, algo para te contar. Às vezes, aleluia, Jesus, a bênção está perto. Às vezes a porta está próximo de abrir, aleluia, Jesus. Mas quando deixamos de orar, quando deixamos de clamar, quando deixamos de confiar no Senhor, Ele olha lá de cima e diz: mais um pouquinho. Ele olha lá de cima e diz: aguenta mais um pouquinho. Deus tremendo e poderoso. Sabe por quê? Porque o nosso Deus soberano, você confia nele, mesmo diante da luta, mesmo diante da prova, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante das tentações, mesmo diante das calúnias. Sabe por quê? Porque Ele não é homem para que minta. Deus tremendo e poderoso. Ele não erra, Ele não falha, aleluia, Jesus. E o Senhor, aleluia, Jesus, Ele nunca erra. Mas sabe quem erra? Sabe quem falha? Nós erramos, nós falhamos, aleluia, Jesus. Mas mesmo assim, todos os dias, Ele está batendo na porta do nosso coração. Mesmo assim, todos os dias, Ele está batendo, querendo entrar. Ele está batendo, querendo fazer morada sobre a minha e a tua vida. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia!
A palavra do Senhor vai dizer Deus da que no glória. tempo que os juízes, aleluia, Jesus, julgavam sobre a terra, havia um homem chamado Elimeleque, que tinha por sua esposa, aleluia, Jesus, Deus tremendo, Noemi, e os seus dois filhos, Malom e Quilion. Deus tremendo, poderoso. E eles moravam, aleluia, Jesus, em Belém, aleluia, Jesus, de Judá. Mas houve fome, aleluia, Jesus, sobre Belém. Houve uma fome sobre aquela terra, aleluia, Jesus. Então Elimeleque vai pegar sua esposa e os seus dois filhos e vão ir, aleluia, Jesus, para o campo de Moabe. Deus tremendo e poderoso. Glória a Deus. Mas Belém significa casa de pão. Deus tremendo e poderoso, aleluia. E eles, vendo que não tinha pão sobre aquela terra, foram procurar comida e alimento na terra do inimigo. Deus tremendo e poderoso, aleluia. E olha o que aconteceu, aleluia, Jesus. Primeiro morreu Elimeleque, ficando apenas Noemi, Malom e Quilion, seus dois filhos. Aleluia. E eles casaram, aleluia, Jesus, com mulheres moabita. Deus tremendo e poderoso. Aleluia. E passou-se um tempo, morreu também os seus dois filhos, Malom e Quilion, ficando apenas Noemi. Deus tremendo e poderoso. Glória a Deus. E Noemi, então, aleluia, Jesus, voltou depois para a sua terra natal. Deus tremendo e poderoso. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso, aleluia, Jesus? Lá fora, aleluia, Jesus, tudo é passageiro. Lá fora o pão é passageiro. Lá fora a água é passageira. Lá fora, aleluia, Jesus, a fama é passageira. Lá fora o status, a posição é passageira, aleluia, Jesus. Deus tremendo e poderoso. Mas aqui esta noite você está na casa do pão. Aqui esta noite você está na casa do Senhor. Aqui tem pão, aqui tem água, aleluia, Jesus, sobre a graça. É apenas você beber. Apenas, aleluia, Jesus, para você beber. Apenas, aleluia, Jesus, para você comer. Deus tremendo e poderoso. Aleluia. Porque Jesus vai falar para aquela mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deus tremendo e poderoso. E olha o que ele disse, aleluia, Jesus, para aquela mulher: porque aquele que bebe desta água tornará a ter sede, mas aquele que bebe da minha água não terá mais sede, aleluia, Jesus. Deus tremendo e poderoso. O que é que o Senhor está falando? O que é que o Senhor está querendo falar para mim e para você? Aquele que bebe dessa palavra, aquele que bebe da sua presença, aquele que bebe da sua graça, aquele que tem intimidade, aquele que tem comunhão, ele não vai sair de Belém, aleluia, Jesus, para procurar pão na terra do inimigo, mas ele vai dobrar o seu joelho, ele vai fechar a porta do seu barco, e ele vai clamar ao nome do Senhor no seu próprio. Sabe por quê? Porque não só de dentro do olho, mas de dentro a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Exalte o nome do Senhor das palmas, das ordens. Aleluia, Jesus. Deus tremendo, Deus poderoso, Deus de maravilha. Aleluia, Sabe por quê? A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, Jesus, que um certo homem tinha dois filhos, aleluia, Jesus. E o seu filho mais novo, mais moço, aleluia, Jesus, chegou para o seu pai e disse: pai, me dá parte da sua herança. Deus tremendo e poderoso. Aleluia. E o seu pai vendo aquilo, aleluia, Jesus, talvez tenha pensado em falar, em repreender, mas aleluia, Jesus, o pai pegou e deu a parte dele da herança. E sabe o que aconteceu, aleluia, Jesus? O filho mais novo pegou parte da sua herança e foi, aleluia, Jesus, mundo afora. Gastou com tudo o que podia, não pensando no amanhã, não pensando, aleluia, Jesus, no seu pai, não pensando, aleluia, Jesus, na sua casa. Aleluia. E quando ele caiu em cima, aleluia, Jesus, ele estava comendo as bolotas dos porcos.
Deus tremendo, Aleluia, Jesus. Deus. Assim é todo aquele que sai da casa do Senhor. Assim é todo aquele que está se alimentando, todo aquele que está buscando o nome do Senhor. E quando decide se afastar, ele vai cair em si quando ele estiver quase no fundo do poço. Aleluia, Jesus. Deus tremendo, Glória a Deus. mas olha o que aconteceu. Aquele jovem, aleluia, Jesus se lembrou que até o servo do pai dele, aleluia, Jesus, comiam e se vestiam por pão muito melhor. Então ele caiu em cima, aleluia, Jesus, preparou um discurso, preparou uma desculpa e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aleluia. E direi para ele: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze de mim como do teu servo. Aleluia. E sabe o que o pai daquele jovem fez, aleluia, Jesus, quando ele retornou? Ele não repreendeu, ele não bateu, aleluia, Jesus, mas ele estava de braços abertos para o receber. Ele estava de braços abertos, aleluia, Jesus. Colocou um novo anel, trocou as roupas, aleluia, Jesus. Deus tremendo e poderoso, e deu uma Aleluia. do melhor. Oh, glória. Aleluia. Sabe o que eu entendo com isso, aleluia, Jesus? Pode ter um arroz e feijão. Aleluia, Jesus. Pode ser um salário que não ganha muito. Pode ser uma casa, aleluia, Jesus, que não seja luxuosa. Não precisa ser roupas, aleluia, Jesus, de luxo, de grife, aleluia, Jesus. Aleluia. Mas tendo o essencial, tendo o principal, aleluia, Jesus, não vai faltar pão. Não vai Aleluia. faltar, aleluia, Jesus, alimento, aleluia. Glória Sabe a por Deus. quê? Ainda que reclamemos, ainda que murmuramos, o nosso Deus cuida de nós. Como assim ele cuida de nós? Olha o povo de Israel murmurando, reclamando, aleluia, Jesus, do Senhor. E o que o Senhor fazia? Uma nuvem de dia para o sol não queimar, uma coluna de fogo durante a noite para não passar frio. Aleluia. E quando já não bastasse, aleluia, Jesus, eles iam crescendo e a roupa ia acompanhando, aleluia, Jesus. O pé crescia, o sapato crescia. Aleluia. O corpo crescia, a roupa crescia, aleluia, Jesus. Sabe por Glória quê? a Deus. Porque Deus cuida de nós, aleluia, Jesus. Deus. Ainda que seja um arroz, feijão e ovo. Oh, Ele está glória, comendo, aleluia, Jesus. Sabe por quê? Porque tem pessoas, aleluia, Jesus, que não têm nem isso. Ah, Deus, aleluia, Jesus, eu queria uma casa melhor, mas tem pessoas, aleluia, Jesus, que não tem nem onde dormir, aleluia, Jesus. Ah, Deus, eu queria ganhar mais, mas tem pessoas que não ganham nada, aleluia, Jesus. Aleluia. Deus, foi muito Jesus, é poderoso. verdade. Sabe por quê? Porque nós temos que aprender, aleluia, Jesus, a conviver com o que a gente tem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você, porque aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro, aleluia, Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque você quer muito uma coisa, você quer muito uma bênção, quer muito milagre, aleluia, Jesus. E quando não é a hora, aleluia, Jesus, você deixa de lado. E é onde Deus abençoa, é onde Deus abre a porta, é onde Deus faz, aleluia, Jesus, sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele vê, aleluia, Jesus, o teu interior, Ele vê o meu interior, e Ele sabe, aleluia, Jesus, o que se passa sobre a nossa vida. Aleluia, Jesus. Deus tremendo e poderoso. Então Paulo, aleluia, Jesus, aqui ele está preso, aleluia. Aleluia, Jesus, na sua última prisão, aleluia, Jesus. E na prisão, aleluia, Jesus, ele vai escrever esta carta, esta epístola, aleluia, Jesus, para fortalecer, aleluia, Jesus, o jovem Timóteo, para fortalecer o seu filho na fé, aleluia, Jesus. Aleluia. Deus tremendo e poderoso. Glória a Deus. Porque o jovem Timóteo, aleluia, Jesus, estava meio envergonhado, estava meio tímido, aleluia, Jesus. Não estava, aleluia, Jesus, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Então Paulo, aleluia, Jesus, vai encorajar, vai chamar a sua atenção, aleluia, Jesus. E uma das coisas que Paulo vai dizer para Timóteo, aleluia, Jesus: tu, pois, filho meu,
Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Não perca o teu tempo, aleluia, Jesus, com o homem. Não perca o teu tempo falando, aleluia, Jesus, para as pessoas. Não perca o teu tempo, aleluia, Jesus, na internet. Não perca o teu tempo vendo, aleluia, Jesus, Netflix, Facebook até tarde. Mas perca o teu tempo na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque quanto mais tu investe na presença do Senhor, mais o céu vai investir sobre a tua casa. Quanto mais você investir na presença do Senhor, mais o Senhor vai te abençoar. Ainda que demore um pouquinho, Ele vai chegar. Deixa o mundo poderoso. Sabe por quê? Porque o Senhor não chega adiantado, Ele não chega atrasado, Ele chega na hora certa, aleluia, Jesus. Deus do mundo poderoso. Ele abre a porta na hora certa, Ele cura na hora certa, Ele enche na hora certa, aleluia, Jesus. Ele batiza na hora certa, aleluia, Jesus. Mas tem um porém, aleluia, Jesus. Esforçai-vos que a vossa obra terá a sua recompensa. Deus do mundo poderoso. Olha o que Ele diz para mim e para você. Não te mandei eu, esforça-te. Tem bom ânimo, e eu, Senhor, serei contigo. Mas olha o que Ele diz mais: antes medita na lei do Senhor, de dia e de noite, para que tudo te ocorra bem. Aleluia, Jesus. Deus do mundo poderoso. Será que nós temos meditado na lei do Senhor? Será que nós temos buscado a presença do Senhor? Será que nós temos depositado um pouco do nosso tempo na presença do Senhor? Sabe por quê? Porque o Senhor não quer um povo que apenas pede, não quer um povo que apenas busque na hora de luta, mas o Senhor quer um povo que busque, um povo que clame, um povo que chora na presença dele, mesmo nas horas dele, Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não quer, aleluia, Jesus, uma igreja cheia. Ele quer uma igreja, aleluia, Jesus, verdadeira. Ele quer um povo, aleluia, Jesus, de coração na presença dele. Ele quer um povo, aleluia, Jesus, de corpo, de alma e de espírito na presença dele. Sabe por quê? Porque vale mais uma alma para Deus salva do que uma igreja cheia, lotada e perdida, aleluia, Jesus. Sabe por quê? Porque esta geração, porque este povo, aleluia, Jesus, não está preocupado em buscar o Senhor, não está preocupado em meditar na palavra do Senhor, não está preocupado em fazer a obra do Senhor, porque eles estão preocupados, aleluia, Jesus, no tabernáculo desta terra. Deus do mundo poderoso. Eles estão preocupados, aleluia, Jesus, com esta terra que é passageira, com ouro, com prata, aleluia, Jesus. Mas olha o que Jesus diz: não ajunteis tesouro na terra, aonde o ladrão rouba, e aonde, aleluia, Jesus, a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem o ladrão rouba, e onde nem, aleluia, Jesus, a traça e a ferrugem corroem. Aleluia. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eis que nosso galardão, aleluia, Jesus, será 100 vezes mais naquele grande dia. Deus do mundo poderoso. Por isso Ele diz para mim e para você esta noite: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura viva, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que venha a ter a vida eterna. Deus do mundo poderoso. Porque o Senhor quer salvar a poucos, o Senhor quer libertar a poucos, o Senhor quer transformar a poucos, mas nem todos querem, nem todos querem trabalhar, nem todos querem buscar, nem todos querem pagar o preço, aleluia, Jesus. Mas eu te digo hoje, aleluia, Jesus, pague o preço, suporte, geme, chore, aleluia, Jesus, porque amanhã depois vai valer a pena, porque amanhã depois, aleluia, Jesus, você vai poder falar como Paulo, aleluia, Jesus.
combate o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora, aleluia, Jesus, a coroa da justiça me está proposta, não apenas para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Ele diz na sua palavra, aleluia, Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus tremendo e poderoso. Mas ele diz para mim e para você: largue tudo, abandone tudo e siga-me, aleluia, Jesus. Aleluia. E a minha paz vos dou. Não como o mundo dá, aleluia, Jesus. Porque a paz do mundo é passageira, mas a paz, a alegria do Senhor, ela é eterna, ela é verdadeira, aleluia, Jesus. Sabe por quê? Mesmo na luta, mesmo na prova, você pode se alegrar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque você não está sozinho, porque você está com Ele, e Ele está contigo, aleluia, Jesus. A todo momento, a toda hora, a todo instante. Sabe por quê? Porque Ele guarda o teu sono, Ele guarda a tua saída, Ele guarda a tua chegada. Sabe por quê? Porque Ele guarda de Israel não dorme, aleluia, Jesus. E Ele guardará a nossa saída desde agora e para sempre. Glória a Deus. Nós passamos como Davi, aleluia, Jesus, entrando no vale, aleluia, Jesus, para enfrentar aquele gigante, não esperando nada em troca, aleluia, Jesus. Deus tremendo e poderoso. Não esperando nada do homem, não esperando nada da mulher. Sabe por quê? Porque tem mais Deus para nos dar do que o próprio homem, aleluia, Jesus. Deus tremendo e poderoso. Sabe por quê? Sabe por quê? Se estamos bem, se estamos com saúde, filho está bem, tem um teto, tem uma coberta, tem um pão, aleluia, Jesus, tem uma água para tomar, aleluia, Jesus. Você está mais que abençoado na presença do Senhor. Deus está muito poderoso. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Ele não tem deixado faltar nada, aleluia, Jesus. Deus está muito poderoso. Exalte o nome do Senhor com as palmas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Olha o que ele diz para Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. E ninguém que milita se embaraça com coisas dessa vida, aleluia, Jesus. E ninguém é coroado se não militar, aleluia, Jesus, legitimamente. Não tem atalho, aleluia, Jesus. Não tem como cortar caminho e não tem como ficar em cima do muro, aleluia, Jesus. Existe um só caminho, existe uma só passagem, existe um só Deus e um, aleluia, Jesus, só intermediador, aleluia, Jesus, entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Deus tremendo e poderoso, aleluia. E hoje Ele é o nosso advogado, hoje Ele é o nosso amigo, hoje Ele é o nosso consolador, mas amanhã depois Ele vai ser o nosso Juiz. aleluia, Jesus. E naquele grande dia, grave bem, aleluia, Jesus, no seu coração, todo olho o verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por que Ele é o Senhor? Sabe por que Ele é grande? Sabe por que Ele é poderoso? Aleluia, Jesus. Mesmo sendo Deus, olha o que a palavra diz, mesmo sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, aleluia, Jesus. Esvaziou-se, quem sabe, a si mesmo. Deus de mundo, Deus de glória, que tomou a forma de homem. Você é obediente, aleluia, Jesus, até a morte, e morte de cruz, aleluia, Jesus. Ele se perdeu até o fim. Ele foi ferido, ele foi caluniado, ele foi injuriado, aleluia, Jesus. Bateram nele, bateram na sua cabeça, humilharam, aleluia, Jesus, com roupa, colocaram espinho, aleluia,
Jesus, sobre a sua cabeça de coroa. Mas mesmo assim, naquela cruz, ele disse: Pai, está consumado. Mesmo assim, naquela cruz, ele se entregou ao Jesus. Não foi o homem que matou ele, não foi Satanás que derrotou ele. Ele se entregou a si mesmo ao Jesus. Sabe por quê? Para que eu e você estivesse aqui, para que a humanidade estivesse ao Jesus. A oportunidade, aleluia. Aleluia. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas Jesus abriu a porta esta noite. Jesus abriu a porta, Jesus, há mais de 2.000 anos atrás. E a porta ainda está aberta. Mas vai chegar o momento que a porta vai se fechar. Vai chegar o momento em que a vida do Senhor vai se cessar. Vai chegar o momento em que a mão do Senhor vai cessar. Vai chegar o momento em que o Espírito Santo vai cessar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele está vindo buscar a sua igreja. Ele está vindo buscar o seu povo. Ele está vindo buscar o seu servo. Aquele que tem chorado, aquele que tem clamado. Sabe por quê? Olha o que a palavra dele vai dizer. Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Deus tremendo e poderoso. Glória a Deus. Dá na tua pouca força mesmo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ai, na tua pouca força mesmo, aleluia. Sabe por quê? Porque depois o Senhor vai te dar uma injeção de ânimo. Depois o Senhor vai te dar um renovo. Depois o Senhor ele vai te dar, meu Jesus, uma descarga. Sabe por quê? Porque a palavra dele vai dizer para mim e para você que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne de Jesus. E naqueles dias vossos filhos, jovens, profetizarão em Jesus. Deus tremendo e poderoso. Glória a Deus. Neste dia, meu Jesus, tem se cumprido desde o dia de Pentecoste, meu Jesus. Basta você buscar, basta você clamar, Aleluia. porque Ele não nos dá espírito de temor e nem espírito sobremedida. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você buscar, você vai receber. Se você pedir, Ele vai dar, meu Jesus. Mas faça como aquela mulher, bate, bate, bate. Não deu hoje, vai dar amanhã. Não deu amanhã, vai dar na próxima segunda. Não deu esse mês, vai dar no outro mês. Não deu esse mês, vai dar na outra segunda. Sabe por quê? Porque Ele está vendo o teu esforço. Ele está vendo o teu clamor, aleluia. Sabe por quê? Porque como o irmão de Jesus deu aquela palavra, enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. Aleluia. Enquanto Pedro estava preso, a igreja clamava ao Jesus. Porque a oração ainda tem poder. Porque a oração ainda é a chave da vitória. Aleluia, Jesus. Exalte a lei no seu coração, Deus tremendo poderoso. Olha o que ele diz mais para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido, aleluia, Jesus. Deus tremendo e poderoso. De quem você tem aprendido? Da internet? De quem você tem aprendido? Do homem? De quem você tem aprendido, aleluia, Jesus? Deus tremendo e poderoso. Nós temos que, aleluia, Jesus, continuar olhando para Jesus, o autor, o consumador da minha e da sua fé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só para finalizar, aleluia, Jesus, Paulo, quando estava escrevendo esta carta, ele estava já, aleluia, Jesus, no corredor da morte. Porque antes, aleluia, Jesus, colocaram fogo, aleluia, Jesus, em Roma, e colocaram, aleluia, Jesus, a culpa nele. Então ele foi preso, aleluia, Jesus, e lançado sobre a prisão, aleluia, Jesus, aonde não teve mais escapatória. Deus tremendo e poderoso. Aleluia. Deus de glória e de maravilha. Mas a morte, aleluia, Jesus, para nós é ganho. A morte para nós, aleluia, Jesus, é alegria. Sabe por quê? Porque o inimigo pode tocar na carne, o inimigo pode tocar no nosso corpo, mas não pode tocar na minha e na tua alma, aleluia, Jesus. Deus, glória a Deus. Porque somente aquele que deu espírito de vida que pode, aleluia, Jesus, permitir. Deus tremendo. Ele diz para mim e para você esta noite: nos apressamos pela nossa
alma, aleluia, Jesus. Te apressa-te pela tua alma, Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a porque o Senhor Deus. vem aí. E na sua mão, aleluia, Jesus, está o seu galardão. Deus tremendo e poderoso. Glória a Deus. Ele vai dar, aleluia, Jesus, a cada um segundo as suas obras. Deus tremendo Glória a e Deus. poderoso. Aleluia. O Santo de Deus continua falando melhor em cada coração da minha Jesus. Glória, glória a Deus. Deus tremendo, Deus poderoso. Deus, glória a Deus.